Sabe aquele jogador que está lá na Europa, que você está vendo que ele está em fim de carreira e que simplesmente do nada, absolutamente do nada, o cara vem parar aqui no futebol brasileiro e ainda de quebra joga bem com a camisa do seu time, né? Além desses que vêm e dão certo, também tem aquele exemplo de jogadores que vêm com uma grande expectativa, mas que não rendem absolutamente nada. Além, claro, de fake news e também do famoso meme eterno, né, cara? Como já aconteceu com alguns clubes aqui no Brasil. E no vídeo de hoje a gente vai trazer aqui 7 jogadores que estão no futebol europeu que podem parar no Brasileirão de 2024. Fiquem até o final, o vídeo hoje está imperdível. Mas antes de começar, deixa o like, se inscreve aí no canal se você não está inscrito, ativa o sininho das notificações aí para você receber os vídeos postados aqui do nosso canal Showball. Queria agradecer a galera que está se inscrevendo aí. Vamos em busca de 10 mil inscritos. Pessoal, é isso mesmo aí que você tá vendo, né? Todo o mercado da bola, toda a janela de transferência se especula bastante. Nomes de jogadores que estão no futebol europeu, que podem vir para o futebol brasileiro. Alguns que do nada aparecem por aqui, né? Como o caso aí mais recente, a gente viu o Payet jogando no Vasco e que jogam bem, né? O cara tá fininho, tá jogando muita bola lá no Vasco. Com certeza é uma grata surpresa para o torcedor vascaíno e também para o futebol brasileiro. Mas existem outros nomes que estão ainda no futebol europeu, que estão se encaminhando para o fim da carreira, que querem buscar novos ares, novos desafios e, quem sabe, podem vir jogar aqui no futebol brasileiro. E o primeiríssimo da lista é nada mais nada menos que um dos maiores jogadores colombianos aí dos últimos tempos, que é o Radamel Falcão, um jogador que está atualmente no Rayo Vallecano, lá da Espanha. Aos 38 anos, o jogador teve o seu nome vinculado aí, bastante especulado no Grêmio, após a saída do Luizito Soares, né? O Luizito Soares foi lá para o Inter Miami. O Grêmio meio que se sentiu pressionado para trazer um craque pouco parecido aí com o futebol do Luiz Soares. Logicamente, não tem comparação aí Luiz Soares com o Falcão Garcia, na minha opinião, mas o Falcão Garcia seria o cara ali para chegar e ser o 9 para suprir a saída do Luizito Soares. Porém, tudo isso não passou de especulação, o acordo não aconteceu, o jogador segue lá no futebol europeu e o Grêmio, ao invés de fechar com o Falcão Garcia, acabou fechando com o Diego Costa para ser o centroavante aí na disputa do Campeonato Brasileiro. Deixando bem claro, todos esses jogadores que eu vou falar os nomes aqui têm contrato se encerrando lá no meio do ano, lá nos clubes que eles estão defendendo lá no futebol europeu. Bom, agora vamos falar aqui de um jogador que recentemente foi bastante especulado aqui no futebol brasileiro, principalmente no Corinthians. É o atacante Eric Lamela, jogador de 31 anos, está atualmente no Sevilha da Espanha e teria sido oferecido a alguns clubes aqui no Brasil e o Corinthians teria demonstrado um forte interesse na contratação do jogador. Porém, a diretoria do Corinthians não confirmou a possibilidade de contratar o atleta por se tratar de um jogador muito caro. Atualmente, de acordo com o site Transfermarkt, o valor de mercado do atleta é de 5 milhões de euros. Como eu disse, todos esses jogadores que eu estou falando aqui têm contrato se encerrando no meio do ano e a partir de junho podem assinar um contrato de graça, os clubes tendo que somente arcar com seus salários. Porém, esse seria o grande entrave de uma possibilidade do Lamela vir jogar no Corinthians. Também se especulou a possibilidade dele jogar no Cruzeiro, mas o jogador recusou totalmente essa chance de defender o clube mineiro. E além do mais, há informações que ele gostaria de defender apenas 2 equipes aqui no Brasil. Ainda não foi revelado os nomes desse time, se você souber, deixe aí nos comentários para enriquecer o nosso vídeo, mas até agora não sabemos se o Lamela virá para o futebol brasileiro. É uma novela aí que pode acontecer, cara. É uma situação bem mais favorável. O jogador que está lá jogando no futebol europeu, está no Sevilha, tem passagens pelo Tottenham, pela Roma e por aí vai, né? Um jogador muito experiente, com certeza seria muito bom tê-lo no futebol brasileiro. Bom, e outro jogador do Sevilha que pode parar no futebol brasileiro, que já foi especulado em vários clubes aqui no Brasil, é o zagueiraço, cara, um dos maiores zagueiros da história, se não o maior zagueiro da história, Sérgio Ramos. Jogador que está atualmente no Sevilha da Espanha, já foi especulado aí no próprio Corinthians, no Flamengo, Palmeiras e também no São Paulo, cara. E por aí vai. Vários clubes aqui no Brasil especularam a possibilidade de contratação do zagueiro de 37 anos, muito possivelmente não deverá ter o seu contrato renovado ao final dessa temporada lá no Sevilha. Sérgio Ramos é um sonho antigo aí do Corinthians, já tem algum tempo que eu ouço falar nessas especulações lá no Timão, mas até agora ele segue no futebol europeu. Quem não gostaria de ver o Sérgio Ramos vestindo a camisa do seu time, né, cara? O Sérgio Ramos com 40 anos, 50 anos, eu acho que deitaria aqui no futebol brasileiro tranquilamente. A gente tá vendo aí o Nenê com 40 e tantos anos jogando ainda. Por que o Sérgio Ramos
não poderia atuar em alto nível aqui no Brasil. Bom, e outro zagueiro que atuaria fácil aqui no Brasil, que está perto aí dos 40 anos, é o zagueiro Thiago Silva. Esse aqui tem um nome muito forte vinculado ao Fluminense e há uma grande expectativa do torcedor tricolor que, enfim, ele vai retornar ao Fluminense no meio do ano. O jogador que terminará o seu contrato com o Chelsea está com 39 anos e é o grande sonho da diretoria tricolor aí do Fluminense para contratar o jogador para a disputa do Campeonato Brasileiro. Jogador que é ídolo do Fluminense, apesar de não ter conquistado a Libertadores lá em 2008, mas mesmo assim tem o seu nome gravado na história do Fluminense e é o grande sonho aí do torcedor tricolor ver o Thiago Silva de volta ao Fluminense, né? A gente viu um grande exemplo aí de sucesso que foi o Marcelo, que voltou ao Brasil e logo de quebra deu um título inédito, ajudou o Fluminense aí a conquistar a Libertadores da América. Com certeza seria um grande sonho do Thiago Silva, que já tem uma Champions League lá pelo Chelsea. Com certeza deve fazer parte dos planos do atleta voltar ao Fluminense e também ser campeão da Libertadores. Bom, e continuando no Rio de Janeiro, um outro nome que pode tranquilamente vir para o Brasil e ainda jogar no seu clube do coração é o meio-campista Thiago Alcântara, que está atualmente no Liverpool. Meio de 32 anos, é sempre especulado aí no Flamengo devido à forte ligação do jogador com o clube rubro-negro, né? O jogador é torcedor do Flamengo declarado, apesar do pai dele ter jogado anos e anos no Vasco, o Mazinho, mas o jogador e também seu irmão Rafinha são torcedores do Flamengo. E isso aí sempre abriu uma brecha para que quando ele voltasse ao Brasil, o único clube que ele poderia defender aqui seria o Flamengo. Nessa última temporada foi bastante especulado essa possibilidade. É um jogador muito interessante, esse com certeza renderia muito aqui no futebol brasileiro. É um cracaço de bola, né? Um jogador que defendeu a seleção da Espanha por muito tempo. Não tenho certeza se ele ainda é convocado para a seleção, mas tem um porém, né? Ele sempre teve muitas lesões aí na sua carreira. Isso foi um grande entrave para o jogador progredir mais ainda e se tornar um dos maiores meio-campistas da história, né? Isso não aconteceu e ele tá lá no Liverpool, o contrato dele vai se expirar agora no meio do ano. Quem sabe pode ser uma possibilidade de retornar ao futebol brasileiro. Bom, e já que a gente está dando um girão lá no Rio de Janeiro, a grande notícia aí da semana, dos últimos dias, seria aí um grande sonho do torcedor vascaíno de ver o Olivier Giroud vestindo a camisa do Vascão, né? Um jogador de 37 anos, está em fim de contrato com o Milan e teve um grande bafafá, uma grande especulação dessa possibilidade de acontecer. Até o Globoesporte.com fez uma matéria sobre esse assunto. Essa história aí do Giroud no Vasco começou da seguinte maneira, né? A Liga Francesa, a Ligue 1, postou lá nas redes sociais uma foto do Giroud com o Payet e de quebra colocou na legenda: imagina essa dupla junto novamente, né? Aí quebrou a internet, os vascaínos quebraram a internet, foram aí atrás do Giroud das redes sociais, comentar Vasco, Vasco, vem pro Vasco, o Payet tá te esperando. Tudo isso que a gente sabe que acontece aqui no futebol brasileiro, principalmente com a torcida do Vasco. Isso aí causou um grande alvoroço nas redes sociais e também na mídia esportiva, né? O Giroud com certeza seria um grande reforço para qualquer clube aqui no Brasil, um jogador artilheiro. Por onde passou, fez muitos gols, também perdeu muitos gols, mas é um centroavante de alto nível, né, cara? Jogou 3 Copas do Mundo, jogador com passagens por vários clubes grandes, está atualmente um gigante lá na Europa, que é o Milan, mas está em fim de carreira, né? E com certeza um fator determinante para ele vir jogar aqui no futebol brasileiro seria o seu parça, o seu amigo Payet estar jogando no Vasco, né? Aí já começaram as grandes especulações dessa possibilidade. Mas hoje o que temos de concreto é que ainda não existe essa chance, né? O Vasco não fez nenhuma proposta para contratar o Giroud. Ele ainda não decidiu se quer sair da Europa, se quer ir para um centro meio que alternativo, né? Fazer meio que o caminho do Payet, que seria ótimo para o Vasco. Com certeza seria muito bom ter essa dupla de novo no Vasco. Mas é um jogador que deve ter mercado, né? Talvez pode ser que ele vai parar na China, na MLS, seria um caminho mais natural para o Giroud, até mesmo se aposentar jogando em alto nível. Mas com certeza seria bacana demais ver o Giroud jogando no futebol brasileiro. Bom, e para fechar nosso vídeo, o jogador que está sendo mais especulado em quase todos os times aqui no Brasil é o Ángel Di Maria, né? O jogador que não ficará no Benfica ao término dessa temporada, já começa aí a ter o seu nome ligado a vários clubes, entre eles o São Paulo, né? O São Paulo teria demonstrado um certo interesse na contratação do Di Maria, porém, se o James Rodrigues saísse do São Paulo, né? O James parece que quer ficar no São Paulo, pediu desculpas e deverá ser reintegrado, se já não tiver sido reintegrado ao elenco são paulino. Mas a situação do Di Maria foi desmentida já pelo Muricy Ramalho, teria dito que o São Paulo nunca teve interesse nesse jogador. Além do São Paulo, ele é um grande sonho de vários clubes aqui no Brasil. O rival do São Paulo, Corinthians, também demonstrou interesse no Di Maria e também o Grêmio. Mas atualmente não sabemos qual é o desejo do jogador que está com 36 anos, se ele quer se aposentar ao sair do Benfica. Eu acredito que o caminho natural para o jogador será retornar ao Rosário Central,
clube do coração do atleta lá na Argentina, né? Mas seria maravilhoso ter o Di Maria atuando no futebol brasileiro. Deixa aí nos comentários o que você achou da nossa lista. Se você quer uma parte 2, eu sei que ficou faltando jogadores, tem muito jogador lá na Europa que está em fim de contrato, que pode vir para o Brasil, mas eu escolhi esses aqui que são os principais nomes que eu achei mais interessantes e também aqueles que já tiveram uma gotinha de especulação, que já tiveram uma faísquinha ali com alguns clubes no Brasil. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Valeu por ter assistido e até o final. Deixa o like, se inscreve aí se você não tá inscrito, ativa o sininho, hein? Tamo junto. Valeu os guerreiros ficarem até o final, hein? É nóis!